Estamos diretamente da cobertura aqui da segunda etapa do Campeonato Estadual da FJJE. Eu vou conversar agora com o professor, grande mestre Álvaro Barreto. Mestre, o senhor é um dos precursores da educação física, de trazer as técnicas de educação física para o jiu-jitsu. Como isso sucedeu? Eu sou um dos primeiros praticantes de jiu-jitsu que tem um curso universitário de educação física. Isso já vão lá há alguns anos, né? Com isso nós conseguimos trazer com as teorias da parte do treinamento esportivo para as lutas, para as competições. E o jiu-jitsu, logo desde que nós começamos a desenvolver a parte competitiva, então isso realmente influenciou tremendamente aos atletas, melhorando sensivelmente a sua preparação. Eu não poderia dizer que eu sou o primeiro, mas eu sou um dos primeiros a poder contribuir com as teorias que hoje o treinamento esportivo está exatamente em voga. Mestre, o senhor, para o pessoal ter mais ou menos noção, quando o senhor começou no jiu-jitsu e como era o jiu-jitsu naquela época? Eu comecei, não sei se você sabe, o meu irmão é o João Alberto Barreto, é o grande mestre, ele que iniciou o jiu-jitsu aos 15 anos de idade, e eu tenho uma diferença de idade com ele de 5 anos. Então hoje eu comecei com 10 anos na Academia Gracie, e com 17 anos passei a dar aula na Academia Gracie. Fiquei dando aula durante uns 3 anos e com 20 anos eu saí e fui trabalhar com um irmão em Fortaleza, chama-se José Roberto Melo Barreto, que era diretor da Escola Técnica de Fortaleza. E lá eu fui e dei aula de jiu-jitsu lá. Quando o professor João Alberto, grande mestre, montou a sua academia aqui no Rio, então eu vim de Fortaleza para poder ficar com ele, ficamos durante muitos anos juntos. Hoje eu tenho a minha escola, minha academia de jiu-jitsu, e hoje nós fazemos um trabalho de intercâmbio. Hoje nós estamos fazendo muitos seminários nos Estados Unidos, mostrando a essência dessa arte marcial, a mais completa arte marcial entre todas as outras artes. O jiu-jitsu naquela época, quando ele surgiu aqui, ele não era muito competitivo, né? Não existia nenhuma federação, foi até o professor João Alberto um dos primeiros a pensar em separar do boxe, né? Que o Conselho Nacional do Esporte parece que as artes marciais eram administradas pela Federação de Boxe. Era a Federação de Pugilismo, exatamente. E o jiu-jitsu, como estava iniciando essa parte competitiva, então não existia uma federação. Então a federação foi constituída para poder iniciar todo esse processo das competições. Mas antes disso, o jiu-jitsu passou por várias fases, inclusive nós não podemos deixar de mencionar a Academia Gracie como iniciador de todo esse processo, né, em que o professor João Alberto, o grande mestre, foi da primeira turma. Eu também fui logo em seguida poder fazer parte daquela pleia de professores de jiu-jitsu da Academia Gracie. E a partir daí, então, hoje o jiu-jitsu é essa pujança, hoje no mundo, né? O jiu-jitsu hoje ele não tem mais fronteiras. Hoje o Brazilian Jiu-Jitsu é uma realidade e que isso deu uma consagração para nós brasileiros, que é uma grande satisfação em poder estar. Eu atualmente faço hoje muitos seminários, né? Através de quê? Para poder mostrar a toda essa população. Por exemplo, o americano, ele conseguiu descobrir pelos brasileiros essa arte marcial, essa técnica que hoje está muito bem difundida em todo o mundo hoje, né? Isso até quero falar com o senhor, né? Muito se publica falando que o futebol é uma das maiores vitrines que o Brasil tem lá fora. Mas o jiu-jitsu, pela quantidade de países que a gente vê aí, tem brasileiro desde a China, Estados Unidos, passa pela Europa, Rússia, tem brasileiro em tudo quanto é lugar, graças ao jiu-jitsu. Como o senhor vê isso aí? Os americanos, eles começaram a respeitar mais esse trabalho profissional brasileiro por causa disso? Eu acredito que sim, né? Apesar do jiu-jitsu no Brasil, hoje nós estamos exatamente, apesar do jiu-jitsu ter crescido tremendamente, mas o reconhecimento, né, das pessoas que lideram o jiu-jitsu no Brasil, o brasileiro não dá essa importância, né? Eles normalmente deixam as coisas acontecerem ao bel prazer.
Hoje, os Estados Unidos, eles têm uma outra visão. Eles veem hoje os professores, os mestres, eles dão uma importância tremendamente. Eu, por exemplo, eu sou uma dessas pessoas que estou no jiu-jitsu há tantos anos, né? Desde os 10 anos 2. Então, são quase 50 anos dessa prática de atividade. E eu fui entrevistado há uns 2 anos, saiu uma reportagem na Black Belt Magazine, a maior revista de arte marcial do mundo, para falar sobre a minha história. E eu não tenho a minha história no Brasil, né? Apesar de ser professor de educação física, apesar de ter uma escola de educação física há muitos anos e fazer várias gerações que passaram pelas minhas mãos, né? Inclusive o senhor é professor da UFRJ. Houve um movimento, vou falar um pouco da parte desse surgimento do CREF. Houve um movimento do CREF, como o senhor é um professor de Faculdade de Educação Física da UFRJ, teve um movimento do CREF indo para as academias para tentar disciplinar o ensino da arte marcial. Agora, a pergunta que eu faço ao senhor: por que a universidade não consegue criar carreira de jiu-jitsu, cadeiras de jiu-jitsu, onde o próprio aluno de educação física vai ter contato com essa arte marcial? Você tem toda a razão, né? Aqui no Rio, nós temos várias escolas de educação física, mas a pioneira delas, que é a Gama Filho, ela criou uma cadeira de jiu-jitsu, que hoje eu não sei se no curso de educação física da Gama Filho tem, mas ela foi pioneira e conseguiu colocar uma disciplina. Eu sou professor da Universidade Federal, e eu até hoje não consegui colocar uma disciplina de jiu-jitsu. Apesar de haver muitos pedidos, muitas solicitações, eu, antes de me aposentar, eu acredito que eu possa ainda vir a criar um curso de jiu-jitsu para os futuros profissionais de educação física, né? Para os futuros professores de educação física. Eu acho que a parte acadêmica, ela é importante, né? O CREF veio exatamente regulamentar a profissão. Mas dentro das lutas, né, de alguma forma, as federações, elas têm todas as condições hoje de formar o seu profissional, né? Por quê? Desde que ela realmente veja a parte técnica juntamente com a parte pedagógica, né? Eu sempre, em todos os meus seminários, eu digo que o jiu-jitsu, ele tem 4 vertentes. É o jiu-jitsu competitivo, que eu chamo de jiu-jitsu desportivo. O jiu-jitsu filosofia, que é história. O cara quer fazer jiu-jitsu para poder aprender a filosofia, usar as técnicas da filosofia do jiu-jitsu, que era o ceder para vencer. Esse é o princípio do jiu-jitsu. E tem o jiu-jitsu terapêutico, que é o jiu-jitsu que faz da criança, do jovem, que tem problemas, por exemplo, de fobias, tem medos, e o jiu-jitsu pode trabalhar modificando essa imagem, esse comportamento desse indivíduo. E nós estamos conseguindo, eu consigo muitos trabalhos através do jiu-jitsu, essas correções disso aí. E por último é o jiu-jitsu educacional, que é o jiu-jitsu da formação do homem, né? O jiu-jitsu, ele tem que fazer um grande campeão da vida, não um grande campeão da técnica desportiva. Isso é uma consequência, mas o campeão da vida, nós temos todos os trunfos, nós temos todas as ferramentas para fazer moldar esse indivíduo, para tornar ele um grande homem. Então eu vejo o jiu-jitsu dessa visão mais global. Mestre, geralmente a mídia divulga muito o lado negativo da prática do jiu-jitsu, que teve uma época que havia os pit boys, pessoas que se vestiam basicamente com o mesmo visual de um lutador e praticavam violência nas ruas. Mas pouca gente também dá aquele lado que o jiu-jitsu ele é usado hoje nas principais forças de segurança do mundo, e hoje em dia, com a evolução da polícia, do uso de armas não letais, de mobilização, e as forças militares adotaram o jiu-jitsu. Como o senhor vê isso aí? Por que essa imagem negativa do jiu-jitsu? O que a gente precisaria fazer para começar a reverter isso? Porque o jiu-jitsu, antes de tudo, é um formador de trabalho, emprego e renda, que é o que o governo federal mais quer. Tanto que um campeonato como esse aqui movimenta e emprega e dá renda a vários tipos de indústria, como kimono, tatame, até o próprio pessoal de arbitragem. Como o senhor vê esse lado? Essa pergunta é uma pergunta que eu acho muito interessante, né? Porque eu tenho impressão, na minha visão, que a culpa é nossa mesmo, né? Você vê o seguinte, enquanto determinadas academias de jiu-jitsu aqui no Brasil tinham a visão, o símbolo, por exemplo, era um cachorro, um bulldog,
para um bad boy. Então essas figuras, o jiu-jitsu não é isso, o jiu-jitsu é o contrário. O jiu-jitsu é a arte suave, é o contrário do bad boy, do bad boy, né? Do animal man, né? O minimal. Existe isso. Então isso nós somos culpados disso, porque nós criamos uma imagem que o jiu-jitsu não é. Hoje está se modificando isso, eu acho que essa imagem tem que ser modificada. O jiu-jitsu é muito mais além do que isso. O jiu-jitsu gera realmente, como você está dizendo, uma série de segmentos que são importantes para o profissional. Eu, como profissional, como professor de educação física e professor de jiu-jitsu, eu sou um mestre hoje, eu vejo que o nosso jiu-jitsu ele precisa recuperar essa imagem, né, visando o quê? O homem que precisa fazer uma orelha ficar toda ela maculada, né? Que isso aí não é bom, porque você pode tratar da orelha, né? Uma pergunta muito importante. O senhor é um grande mestre, praticou isso a vida inteira. A orelha do senhor não é quebrada. Como que surgiu? Se você puder pegar na minha orelha, ela é toda dura. Mas eu fiz cirurgia, entendeu? Eu fiz cirurgia para que não pudesse dar essa imagem. Porque essa imagem dessa orelha toda, ela chama de couve-flor, ela te prejudica a tua audição, ela te prejudica a tua imagem. Então, essa é a imagem que eu não vejo, essa é a imagem negativa do lutador, do atleta. O atleta precisa ser um homem que conseguiu o máximo do seu estágio enquanto profissional, né? Tanto que eu dou realmente votos, por exemplo, a todos esses atletas do jiu-jitsu que vão para o Vale Tudo, que eu acho que é uma consequência lógica para eles poderem ser profissionais da arte marcial, né? Que aí une todas as artes marciais, que é exatamente o futuro desses atletas que fazem jiu-jitsu hoje. Então eu acho que é isso aí. Nós somos responsáveis e deveremos ser responsáveis para a mudança de toda essa imagem que o jiu-jitsu realmente precisa desse novo momento, dessa nova figura, para que nós possamos exatamente dar às nossas novas gerações tudo aquilo que ela precisa, que é o reconhecimento da sua formação enquanto cidadão. O senhor que é um homem de educação, uma pessoa viajada ao mundo inteiro, o que o senhor atribui, o que falta para o jiu-jitsu se tornar um esporte olímpico? Isso aí eu acho que deveria ser exatamente o nosso objetivo, o objetivo da nossa instituição, da nossa confederações internacionais de jiu-jitsu. Eu acho que precisa alguns caminhos. O que ela precisa primeiro é ser democrática. Enquanto as instituições não tiverem essa visão da sua democracia, que é criar as suas eleições, criar novas diretorias, dar novo oxigênio a essas administrações, aí sim nós poderemos pensar no esporte olímpico. Enquanto estivermos presos a determinadas pessoas, a instituição não vai prosseguir. Vai ficar vivendo enquanto viver, possibilitando dar melhores condições financeiras para determinadas pessoas, mas que nós, enquanto esporte, que poderíamos estar galgando ou objetivando o esporte olímpico, eu acho que nós temos uma estrada muito grande ainda. Até mesmo porque, professor, a maioria da legislação, né, que cuida do esporte no Brasil, quando ela for organizada, basicamente ela concede mais benefícios, mais patrocínio, mais verba para os esportes olímpicos. Essa é a tua visão, é a visão nossa também, né? Eu acho que se nós dermos as condições para que as instituições, por exemplo, a nossa federação nova agora, que está criando esse campeonato hoje, o segundo circuito, ela vem com o objetivo de poder oportunizar todas as pessoas, de poder crescer e criar uma confederação para que possamos exatamente ter um dia essa oportunidade, que é exatamente visar o esporte como o esporte olímpico, possibilitando a todos os praticantes poderem crescer e serem os futuros, quem sabe, representantes da nossa bandeira nacional. Muito obrigado, professor. Foi uma honra para nós termos conversado com o senhor que é uma pessoa que esclareceu muitas coisas aqui. Obrigado por ter recebido o X-Combat. Paulo Jesus, eu conversei aqui com o grande mestre Álvaro Barreto. Paulo Jesus, diretamente aqui do ginásio do Grajaú Country Club, na segunda etapa do estadual de Jiu-Jitsu. Obrigado, mestre. Obrigado.